Boa tarde, gente. Olha, a gente aqui para ter essa conversa assim, fim de tarde, né? E eu acredito que é tão bom quando a gente pode falar sobre todos os assuntos e se esses assuntos nos trazem para nós mesmos, né? Para a gente se olhar, se ver, é sempre crescimento e é uma forma da gente se afastar um tantinho do sofrimento, porque muita coisa nos prende nisso por conta de não termos informação. Já tem gente aqui, ó, Bárbara K já tá aqui, Mila já tá aqui, Jaina já tá aqui e nós vamos começar, tá bom? Meu convidado hoje é Marcelo Castro, ele é especialista em psicologia e sexualidade, né? E todo mundo precisa dessas coisas na vida e é sobre isso que a gente vai falar, tá? Beatriz já entrou, tá aqui também, Jorge Arruda, sejam bem-vindos, tá? E eu vou começar com uma frase do Gabriel Garcia Marques que diz: eu te amo não pelo que você é, mas pelo que eu sou quando estou com você. Então, vou dar as boas-vindas ao meu convidado e já deixar com ele a palavra, para ele começar falando sobre prazer. O que é prazer, né? Porque a gente fala muito nas palavras, mas a gente não conhece as palavras, a gente nem sabe o que está falando, né? Então, o que é prazer, Marcelo? Boa tarde, pessoal. Eu, como Carla falou, sou Marcelo, sou psicóloga, terapeuta, trabalho com psicologia clínica e sexualidade e a gente está aqui no consultório, né? O consultório que a gente trabalha. Carla também, de vez em quando, ela atende aqui. Sim. Então, o que a gente vai falar hoje que pode te despertar um prazer de você assistir? Exatamente é isso, é o prazer que nos move. Nós somos movidos pelo princípio do prazer. De uma forma estrutural, de uma forma primária, mas é a forma que nos alavanca a correr atrás de algo, a buscar algo, a lutar por algo e a permanecer com esse algo. Esse algo pode ser o outro coisa ou outra pessoa. Então, assim, Carla disse que no início que citou o Gabriel Garcia Marques aí, que eu te amo, não por quem tu és, mas por quem eu sou quando estou contigo, é aquilo. Eu não busco o outro pelo outro, mas eu busco o outro pela satisfação do meu prazer. É o desejo que nos move diante dessa relação, dessa dialética, desejo e prazer e satisfação. E aí, falando nisso, que o que nos move, né, é um objeto, é um sujeito, nessa busca pelo prazer, e o que dizer daquelas pessoas que pautam a vida, a existência toda, nesse objeto ou no sujeito do prazer lá fora, e não em si mesmo? O que a gente pode dizer? Porque o que eu vejo, Marcelo, é muita gente pegando esse desejo, né, e coisificando ou colocando em alguém como se depositasse todas as fichas. E aí, se esse objeto do nosso desejo, do nosso prazer, sai de cena, eu falo que é como se a pessoa abrisse a mão e a gente se tabacasse, né? Porque perder essa oportunidade desse prazer, quando a gente diz que eu me torno uma pessoa melhor, ou minha vida é mais prazerosa quando eu estou com aquilo ou com aquela pessoa. Então, o que a gente pode dizer para as pessoas, principalmente em época de pandemia, que muitas coisas que nos levavam ao nosso prazer foram retiradas, né? Então, onde buscar esse prazer em relação a nós mesmos? Acho que eu perguntei. Sim. Você perguntou, explicou e me deu uma tomada. Você me deu a tomada, tinha entrado na sua palavra que o prazer ele é inerente ao ser humano. Não existe outra necessidade senão essa necessidade do prazer. Sempre está ligado
a relação de satisfação, é o desejo a ser suprido. Então o prazer, ele nos remete a várias formas. Geralmente quando as pessoas vêm aqui no consultório, elas acham que a relação do prazer está relacionada com a relação do sexo, do ato sexual, ou de uma relação prazerosa, mais definida como a gula, uma relação do prazer da vaidade, mas o prazer está inerente em todas as nossas relações, em todas as instituições, porque o prazer é aquilo que move, é aquilo que nos move em consciência e inconsciência. Aqui no âmbito terapêutico, geralmente as pessoas querem redefinir sua relação com o mundo, sua relação com o prazer e a dialética entre esses dois. Como é a conversa entre aquilo que você quer e o que a realidade se permite, que é a nossa relação que a gente se dá diante da psicanálise, que é o princípio do prazer, que é o id, e o princípio da realidade, que é o ego. Nessa relação existe uma dialética, e essa dialética ela é contínua, ela é constante, ela é frequente, e isso vai intensificar as nossas relações de comportamento, nossas relações de busca. Por exemplo, seu trabalho tem que ser com prazer. Você busca, por mais que não tenha o prazer de trabalhar, existe o prazer de ganhar e pagar as contas. A satisfação de poder sobreviver diante do trabalho, por mais que ele não te dê prazer continuamente no ato de trabalhar. Mas te dá uma recompensa. Te dá uma recompensa. E essa recompensa é a parte prazerosa. Que está ligado com a teoria do apego. Com o apego. Você se apega com aquilo que te dá proteção e segurança. E um processo de confortabilidade, né? Que a gente fala, a gente entra numa zona de conforto. Porque o processo diante da teoria do apego, ele se dá na relação você e o outro. O outro, coisa ou pessoa. Essa relação do apego, a gente sempre é apegado com algo. Se você for ver esse algo que a gente é apegado, ou está relacionado a uma relação de proteção física, a relação sempre é proteção, segurança e conforto, viu? Então, é proteção física, segurança emocional, conforto material, sempre nessa relação. Emocional, né? Que é o que a gente busca, a questão né? da funcionalidade também, exatamente, que está relacionado à relação de identidade, de legitimidade diante de você e o outro sociedade, o outro parâmetro de visão alheio. Então, essa relação entre você e o outro sempre vai ter uma relação de apego. Uns mais, outros menos. E a gente pode dizer que é dessa relação de apego que vem o sofrimento? Porque a gente fica apegado, porque a gente é apegado àquilo que a gente não quer perder, né? Então, tudo isso que o objeto ou a pessoa provoca em mim é tão satisfatório, é tão prazeroso que eu não quero perder. Então, a gente pode dizer que o apego vem do medo dessa... O medo, ele está inerente à pessoa. E ele é importante. Já pensou se você não tivesse medo de muitas coisas, o que você faria? Não tenho medo de altura, vou pular de um prédio de... não pode. Né? Então, o medo é o que eu costumo falar aqui no consultório. O medo, ele é necessário. A ansiedade, até a ansiedade ela é necessária. A ansiedade acaba sendo um senso de responsabilidade. Sim. Se você está ansioso por algo, é porque algo precisa ser feito. Então é a responsabilidade que você tem dentro desse algo a ser feito. Mas onde que está essa medida do tanto do medo e da ansiedade que são benéficos a nós, do ponto de vista de proteção e de entendimento do que está nos acontecendo, e onde que está aquela ansiedade que nos tira do momento presente, que nos tira o sono,
onde que a gente acha esse ponto? Normalmente, esse equilíbrio, eu acredito e vejo no processo clínico habitual, é que a relação do medo, dessa ansiedade, do sofrimento que vai causar isso, é uma questão de conhecimento, de autoconhecimento. Você nunca vai se conhecer ao ponto de você ser conhecedor de tudo sobre si. Mas a pessoa do saber é você. Não sou eu que sou terapeuta. Sim. Eu sou um instrumento em relação ao seu autoconhecimento. Mas você é o conhecedor. Como dizia a música, quem sabe de mim sou eu. Agora, o que a gente faz enquanto terapeuta, psicanalista, psicólogo, gente? A gente facilita o caminho da pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que não sabe. Na verdade, isso é o que mais acontece. A gente pessoa não sabe não porque, sabe, então isso é o porque essa questão ela é inconsciente e a gente tem mais a propensão ao inconsciente do que o inconsciente. O que a gente tem consciência, às vezes é até maquiado, manipulado por nós mesmos. São conceitos, preconceitos, relações de trauma, relações de uma característica que pode não ser aquela que a gente vê do outro objeto, do outro coisa, pessoa. Então, quando você falou lá do sofrimento, porque a gente sofre, porque a gente cria um conceito de tudo, um preconceito. Nós somos seres preconceituosos. Nós não somos seres perfeitos, até mesmo porque o humano ele é imperfeito. Sim. Acaba ser desumano a perfeição. Então, a nossa relação com o sofrimento, ele está mais atrelada com coisas ou situações ou sentimentos que não foram organizados em um passado e abafados no inconsciente. Quando você vem à clínica terapêutica, porque a gente trabalha com a livre associação, o processo de catarse, né? Sim, sim. Então, a cura se chama cura pela fala. Então, essa fala é desenvolvida através de ideias de como você viu a situação naquela época por causa do seu sentimento. Não necessariamente que a situação foi daquela forma. Isso. Mas é o que você sentiu e internalizou. Isso é tão interessante porque o Freud, gente, ele escreveu isso lá, não era nem 1900 ainda, né? Era um pouquinho antes. Aí ele escreveu, mas já para ficar depois de 1900 foi publicado depois. E aí foi muito interessante essa coisa da livre associação, porque ele atendia uma pessoa e essa pessoa um dia falou, deixa eu falar, sabe? Deixa que eu fale. Então, assim, essa coisa de deixar o outro falar, porque tem muito recalque, né? A gente, às vezes, nós temos, tipo, relações de intimidade, que a gente pensa que é de intimidade, mas que na verdade não são. Pai, mãe, companheiro, né, companheira. E a gente não se mostra verdadeiramente. Às vezes a gente tem um papel, mas a gente não tem intimidade. E aí, eu quero perguntar isso para Marcelo agora. Quanto maior a intimidade, maior o prazer? Dependendo do que seu prazer foi estruturado. Não necessariamente na intimidade, porque o prazer ele se relaciona por você. A pessoa do prazer é você.